Do you believe in flying saucers? Do you think that planet Earth is being visited by other civilizations? Planet Earth already has the technology to visit other planets. And has man already set foot on extraterrestrial soil? Galaxies have an average of hundreds of billions of stars. And estimates also point to hundreds of billions of galaxies in the universe. Planet Earth is approximately 4.5 billion years old, while the universe is approximately 13.8 billion years old. Before planet Earth existed, could a new civilization have been born on another planet? Or are Earthlings the only intelligent human race capable of space travel? UFO phenomenon. The unidentified flying objects. According to ufologists and the ancient astronaut theory, planet Earth has been visited for thousands of years. Flying objects have been depicted in paintings since the 14th century. Theorists of ancient astronauts claim that extraterrestrial beings came from the sky and were interpreted as gods, chariots of fire, and angels. On April 14, 1561, in Nuremberg, Germany, many people witnessed the appearance of several flying objects with different shapes that seemed to be fighting each other. In 1566, over Basel, Switzerland, numerous red and black balls were reported, appearing to fight in the skies. However, the term flying saucer was only used in 1947, when a civilian pilot named Kenneth Arnold claimed to have observed 9 very bright disc-shaped flying objects while flying over the territory of the United States. This event gave rise to the International Day of Ufology, or World UFO Day, which is celebrated on June 24th. A month later, in July 1947, the famous Roswell incident took place. The local newspaper reported the crash of a flying saucer on a ranch in Roswell, New Mexico, but the next day, the newspaper itself retracted the statement, claiming that it was the debris of a weather balloon from the United States Air Force. This case remains controversial to this day, with some people asserting that it was the first official cover-up of the existence of extraterrestrial flying objects. Some claim that one or more spacecraft, and even alien occupants, were recovered by the military in Roswell. They were allegedly taken to a military base, acquired by the United States Air Force in 1955. Located in the southern part of Nevada, known as Area 51. The military testing base of the United States Armed Forces, popularly referred to as Area 51, is one of the most advanced bases in the world. The primary objective of the base is unknown, but based on historical evidence, it likely supports the development and testing of experimental aircraft. In 1956, the term flying saucer was replaced by UFO, an acronym in English for Unidentified Flying Objects, within the scope of Project Blue Book, whose function was to study the phenomena and identify the objects. The term OANI, an acronym for Unidentified Aerial Objects, was used by the Brazilian Air Force, within the framework of the System for the Investigation of Unidentified Aerial Objects, between 1969 and 1972. This program was sponsored by Brigadeiro José Vaz da Silva, commander of the 4th Air Zone, Maranhão Stadium UFO. Brazil, Mato Grosso do Sul. March 6, 1972. Pedro Pedrossian University Stadium, in Campo Grande, known as Maranhão Stadium. During a soccer match between Operário and Vasco, something unexpected happens, and people witness what they saw. Eu chegando no estádio Morenão, era jogo Campeonato Brasileiro na época, Operário e Vasco. E eu chegando no estádio, aquele jogo estava machucado, não joguei. Tanto é que já tinha começado o jogo, eu estava chegando para pegar meu convite dentro do vestiário para poder adentrar o estádio. E foi nessa ali fora, chegando, que eu ouvi um barulho. Estava eu e uns amigos meus que vieram comigo. Na hora que nós olhamos, né? Olhamos, vimos aquele rastro de fogo e ainda chegamos a baixar. Nossa, que isso, né?
Identificar jamais, isso foi muito rápido. A única coisa que eu consegui ver é aquele rastro de fogo atrás dele, parecia um cometa, mas cometa não vai parar e vai embora, o cometa cai, né, cara? Ainda bem que tinha esse povo todo aqui. Já pensou, se fosse só eu que tivesse visto, aí sim, você considera louco, né? Ainda bem que um monte de gente viu, né? A gente estava aqui, eu mesmo aqui, do jeitinho que eu estou, apareceu lá por cima da cobertura um fenômeno, parecia uma tocha de fogo, assim. Quando começou a aparecer, nós pensamos, deve ser avião, né? Mas não pode, o avião não ia estar com a luz daquele tamanho. Eu tive o privilégio de ver e sentir o corpo arrepiar, a perna tremer. Olha, é uma sensação não ruim, entendeu? Não é ruim. É uma sensação assim gostosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa, vamos dizer assim, arrepiante, né? A maioria das pessoas que estavam aqui percebeu, ele na verdade estava estacionado, né? Numa amplitude ali da arquibancada descoberta. Ele chegou a parar. E parado. Eu acho realmente, com tudo que a gente escutou, tudo que a gente viu, eu acredito que seja realmente um OVNI. Quando o senhor chegou aqui, o que o senhor perguntou para ele? Se ele viu um disco voador. E aí, o senhor viu um disco voador? Não, eu vi um objeto, chamo de objeto estranho, que cruzou o estádio Morenão, vindo no sentido Alto Cine para o placar do estádio. E naquele momento que eu estava aqui, nesse local que estou sendo filmado, eu fiquei preocupado que ele poderia bater no placar do estádio. Que ele cruzou aqui o estádio Morenão é verídico, não é mentira, né? Tanto é que tem 25 mil pessoas que viram esse... Impossível 25 mil pessoas mentirem, né? Esse objeto branco cruzando uma luz forte, passando por cima, rapidinho, 8 segundos. Para o senhor, o que era? Descreve para mim. Um objeto estranho. Eu não sei te informar se era um helicóptero, se era um avião, não era, foguete não era, balão não era, porque tinha luzes. E também não fazia barulho, aquele barulhão de avião, aquela coiseira, né? Então é um objeto estranho. Ainda bem que tinha muita gente no estádio, né? Um público pagante de 24.575 pessoas. Devia ter umas 30 mil pessoas no estádio. Porque não foi só eu que vi, né? Muita gente viu, não foi só ele que viu, né? É difícil de você dizer hoje o que era aquilo. Você olha para um carro, você sabe que vem na sua mente que aquilo é um carro. Mas aquilo que eu vi, eu posso falar sobre o que eu vi, é difícil dizer hoje o que era, o que aquilo representava. Eu tenho certeza absoluta que não era nada desse mundo, isso com certeza. Rapaz, olha, até hoje, acho que para quem quer que seja que você pergunte, vai dizer que não sabe o que era aquilo. Algumas pessoas vão ser mais objetivas e vão dizer, eu não acredito. Sobretudo aquelas que querem dizer que não acreditam em disco voador, que preferem dizer que não acreditam, ou aquelas que preferem dizer que não viu nada, ou sei lá, qualquer coisa assim, por medo de alguém falar, pô, você é maluco, né? Mas só que eu vi aquilo. The following audio recordings are available in the National Archive Information System, SIAN, under the collection Unidentified Flying Object. These are real reports from air traffic control operators, Air Force pilots, and the Brazilian Air Defense. The events of that night became known as Official Night of UFOs, Brazil, Sao Paulo, May 19, 1986. The Flying Saucers Festival, São José dos Campos Airport Control Tower. Operator, Sergio. 6:30 p.m. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José, farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Não sobe ninguém, se vai pra esquerda nem pra direita, tá paradinho lá. Eu tô olhando, não é estrela não, é um farol. Não tem luz na navegação não, é só um ponto brilhante. Boa noite, São José. Controle de São Paulo falando? Fica lá, controle. Você tem algum braço dentro do seu setor? Deve ter. Não tem, não tenho nada. Tem algumas nuvens. Né? Você não vê muito voadores não, né? Olha, eu estava falando com o colega do controle que eu vi uma luz aqui no setor noroeste do aeródromo. Conferi com as estrelas em volta, era bem mais forte o brilho. Ficou um tempão depois de na bruma. Dá uma olhada no setor aí norte e noroeste aí da... Tem que você ver alguma coisa. Tá positivo, tem sim. Tem uma luz ali também. Realmente, tá aparecendo. Tá vendo uma luzinha só, mas eu não sei dizer se é estrela, se é alguma coisa significativa, tá bem alto. Tem outra mais à frente. Tô vendo 3 agora.
São 3 luzes. Eu não pega estrela, que isso? Estrela cadente, né? Não, que estrela cadente parada, cara. Aonde? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Com certeza. Elas estão mudando de cor? Pô, tá bonito pra caramba. Então, falando, você está vendo aí realmente o movimento de uma pessoa identificada mesmo, viu? Tanto no farol, no balão. Que isso, balão parado, o controle vendo 3 primários, porra, que isso, cara? Tá alto pra caramba, bicho. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns caixas por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Tem uns 3 aqui no setor norte, tem um no nordeste, são 4. O controle de São Paulo tá vendo mais um a 10 milhas no embaixador externo. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. O que você manda? Tá uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. O pessoal de São Paulo tá pegando no radar uns 3 aqui no setor norte, tem mais uma no nordeste, são 4. Tem uma 10 milhas de marcador externo a oeste, são 5. Vocês já pegaram uns 3 aqui, a Radial 120, são 8 ou 7 aqui na área. Será que o Mike Brasil, o Centro Brasília já colocou a par da situação do setor norte do aeródromo? Olha aqui, foram observados pelo controle de São Paulo e pelo Centro Brasília em suas telas de radar e pela defesa aérea, alvos primários que não correspondem a aeronaves e que estão em número de 3 no setor norte. No setor nordeste do aeródromo, mais uma observação foi feita, e a 10 milhas a oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos também mais 3 alvos, também não correspondem a aeronaves em deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar durante a sua aproximação a possível existência de objetos voadores não identificados nessas áreas. Eles não correspondiam à apresentação visual noturna de uma aeronave em voo, não apresentavam indicativos de uso de navegação, apenas uma fonte luminosa que mudava de cor permanentemente, sendo que no momento é visível apenas um deles, a oeste da cidade. Assim, nós temos a ponta vista, bem visível. Gente, bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Isso, grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Ele tá perseguindo o troço. Tá perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. O controle? Tá vendo? Tá indo atrás. Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, você desapareceu novamente. Entendido, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É? Positivo Mike Bravo Zulu, entendido, avistou um novo alvo a aproximadamente a radial 120 de São José. Assim, nós fomos agora à direita, na direção de São Paulo, na direção anterior, é uma luz bem forte, ela bem maior do que anteriormente foi avistada. Está aparentemente no início de São Paulo, entre São Paulo e Mogi das Cruzes. Positivo, observado luz bem mais forte que o anterior, agora entre Mogi e São Paulo, à sua direita. Exatamente, continua bem visível e não é estrela. Gente, continua bem visível e não é estrela. Mandei escuta. Brasília? Pô, o cara tá vendo um monte de troço aqui, rapaz. O cara não tá vendo avião, não. Tá vendo alguma coisa diferente de avião. Eu tô vendo agora aqui, cara, um objeto aqui no meu setor sudeste, mais ou menos. Amarelado. Tá bem paradinho lá. Não, tô conferindo aqui no binóculo, não tem luz de navegação, não. É só um ponto amarelado, laranja amarelado. Avistou um novo objeto, estava nitidamente deslocando, mas já desapareceu também. Eu tô vendo na radial 120, tá se afastando agora, tá diminuindo. Sumiu. Brasília, tem alguma coisa? Pô, o cara sumiu, bicho. Tá voltando agora. Tá voltando, aumentou de brilho. Ok, na radial 120, ele voltou, tá com brilho mais forte. Pô, eu não posso estar vendo coisas. Ainda bem que tem uma testemunha voando aqui. O cara viu também. Controle Brasília, o que eu tô vendo agora é uma luz alaranjada. Não posso precisar a distância, tá 3 graus acima do horizonte, na minha radial 120 aproximadamente. Não, é apenas um ponto luminoso. Bordas bem definidas. Mike Bravo Zulu, São José?
Está observando alguma coisa na sua posição 10 horas, aproximadamente 3 graus sobre o horizonte? Ponto luminoso, bem enorme, mas não dá para identificar. Isso é uma estrela muito grande. Ao sul, aproximadamente, aqui da Vila Industrial, tem 3 pontos também. Brasília, controle. O Mike Bravo Zulu, na final, avistou o objeto à direita dele se deslocando e à esquerda arremeteu por conta própria e foi atrás de novo. Na radial 120 afastando, o Mike Bravo Zulu também viu ele. E foi atrás, hein? Prossiga, Mike Bravo Zulu. Assim, nós temos um outro ponto à vista que parece que estava na cidade e dava a impressão de ser uma luz qualquer de um Cristo iluminado, uma cruz. Porém, esse deslocado está em torno da serra agora. Ciente no momento sobre a serra, tem condições de calcular sua velocidade? É impossível. Entendido, é impossível calcular a velocidade do mesmo. O Mike Bravo Zulu foi atrás e o troço sumiu para cima da serra. Ele disse que é impossível calcular a velocidade do objeto. Brasília na escuta? Ok, companheiro. O objeto sumiu aqui do meu alcance visual e também do alcance visual do Mike Bravo Zulu. Foi para cima da serra e desapareceu. Que isso, rapaz? Não tem nada que faça isso aí que a gente conheça que voe. Seguramente, com toda a segurança, eu vi umas 3 ou 4 vezes esses objetos com uma certa clareza. Eram, na maior parte das vezes, apenas pontos vermelho alaranjado e nas primeiras vezes eles mudavam de cor permanentemente. Vermelho, amarelo, azul, lilás, várias cores. Formato nada. Como é que está a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. Oi? Isso aqui foi um festival. E agora, como é que está? Agora eu não cheguei a ver mais não, mas... Ok, tô vendo apenas um ponto luminoso. Não vejo luzes de navegação. Apenas um ponto alaranjado, sem luzes de navegação. Brasília, meu setor noroeste sobre São Paulo. Tá ok, próximo a São Paulo, tá bem baixo. Está bem baixo. E próximo a São José. Tá em movimento. Sumiu um agora aqui, em São Paulo. O que eu vi agora foi bem baixinho, perto de São José, próximo a São Paulo. Na minha radial 300 mais ou menos e bem baixo. Não estou mais avistando no momento. A visibilidade diminuiu um pouco. Tem alguma nebulosidade em volta de São José. Pois não, tenente. Não vai nada. Positivo. Positivo. Oba. Tem alguma coisa no seu radial 130 a 5 milhas? Tá parado sim. Que coisa esquisita. Eu vi o troço aqui, tá? Tá parado, eu pensei que fosse uma estrela. Tá olhando pra minha cara. Eu pensei que fosse uma estrela, mas tá paradinho ali. Tem uns pontinhos em volta dele, agora no binóculo tá vendo os pontos. Tá aqui paradinho, um no centro parado e uns pontos em volta. Tem mais um bem ao sul agora aí, ó. Não tenho condições de observar ele. Não estou vendo mais nada. Tem qualquer contato de som. Mas a pessoa de São Paulo já está mantendo contato radar. Não é avião não. Controle de São Paulo viu o alvo. Ei, eu tô vendo outro alvo aqui. Positivo, tenente. Olha aqui nessa direção. Vê se tem estrela, por favor. Mudando de cor. Sumiu. Sumiu também. Tem outro alvo aqui. Tá alto pra caramba, provavelmente. Tô nem escutando barulho dele. Plot estacionado. Ele está em movimento agora? 18 nós de velocidade. Poxa, esse cara não cai não, é? 10 milhas aproximadamente. Brasília avistou primeiro um plot estacionário, agora em movimento. São Paulo pegou um alvo nesse setor. O controle de São Paulo diz que tem um a 15 milhas. Agora eu estou vendo um alvo aqui. Qual a velocidade dele? 558 nós. Perdeu o contato. Apareceu mais um. Tá chovendo plot? Tenente, tá chovendo plot em Brasília. 3 plots simultâneos agora. Agora tem 2 plots. 2 plots. Velocidade 180 nós. 481 nós. 1.480? E um nós. 1.481 nós. Decresceu a velocidade de 1.481 para 33 nós. 125 nós agora. Olha, 1.771 nós agora. 1.771 nós, ciente. Na Praia de São José dos Campos, ok. 238 é o rumo, última velocidade, 1.771 nós. 29 milhas, está se aproximando de São José, hein? Brasília, que está a 49 milhas, estacionário em movimento. Estacionário também. Você sabe dizer mais ou menos em quanto tempo aquele moço caiu de 1.700 e poucos nós para 30 e poucos nós? De 1 a 2 segundos ele caiu de 1.721 para 33. Só que então tem o teu equipamento da defesa do controle de São Paulo em pane. Perdeu o contato radar agora. Brasília, São José, instrumento nos mínimos. Foque. Nevoeiro se aproximando. Essa noite tá incrível, cara. Já te contaram aí o que aconteceu antes de você entrar de serviço?
número maior de aparições. Qualquer coisa que aparecer, por gentileza, me avisa, tá? Falou. Muito obrigado. Viu? Tchau. The emergence of new UFOs led the chief of the Air Defense Operations Center to order 2 interception operations by fighter jets. A total of 5 fighter jets were dispatched. Jambach 1-7 and the UFO over the sea. 10:34 p.m. Eu no site tem contato visual. São flashes, ok? Não é a forma definida, são apenas flashes, como se fosse um beacon de um avião. Ciente. Inclusive são 2 flashes, ok? Distanciados um do outro. Ciente. Confirme a frente do 17? Afirmativo, antena 270, um pouquinho à esquerda, ok? Ciente. Alto ou baixo? Quase nível, pouco baixo. Bastante distante no momento, ok? No momento parece manter uma posição fixa. O capa, confirme uns 20 graus à sua esquerda, 25 milhas? Tem muitas condições de precisar de distância, mas a posição é essa mesmo, mais ou menos 25 graus à esquerda, um pouco distante ainda. Pode inclusive ser uma sinalização em cima de algum morro, ok? Não tem condição de precisar ainda. O 97 queira confirmar sua situação de armamento? Tá ok, são apenas com canhão. Ciente. Ok, aparentemente eu tenho um contato visual, aparentemente perpendicular um com o outro. Afirmativo, é um objeto, ok? Não tem condição de definir se é um avião ou se é o tipo de objeto. Confirme luz fixa ou intermitente? São intermitentes, ok? Piscando. Confirme alto ou baixo, não sei? No momento está no mesmo nível, ok? Estou mantendo 175, ascendendo para 180 até o 200. O capa, 17 passando a Rojão. 7, armamento ligado. Ok, aparentemente o objeto está evoluindo, ok? De um lado para o outro e não está havendo muita razão de aproximação, não. O capa, eu tenho um plot suas 12 horas 16 milhas alto. Afirmativo, é isso mesmo. E ele está se afastando, ok? O capa, você passando para sua direita, confirma. Negativo, está mantendo a proa ainda, mas não está havendo razão de aproximação, não. Estou mantendo o Mach ponto 95. O Rojão continua na perseguição? Afirmativo, sem conseguir, no entanto, aproximar-se, ok? O capa, ele está às suas 12 horas, positivo? Afirmativo, às 12 horas. E aparentemente muito mais distante, ok? Tem algum contato radar? Ok, no momento sem contato radar. Mas há cerca de 1 minuto atrás eu liguei o radar e obtive o contato radar, ok? Aproximadamente 10 para 12 milhas. Ciente, às suas 12 horas. Afirmativo. Agora no momento o radar está ligado e não há contato radar, ok? Ciente, mas continua tendo contato visual, positivo? Afirmativo e está se adentrando ao mar cada vez mais, ok? Ok, Rojão, queira confirmar, está alto, mantendo ou evoluindo em altitude? Ok, no momento parece ser estabilizado. Aqui eu estou mantendo o nível 200 e ele deve estar no 250 por 300, ou talvez mais alto devido à distância. Da minha posição de cabine aqui quase no mesmo nível, ok? Confirma se torna tem contato radar aí desse plot? Ok, não tenho contato radar, ok? Ok, eu estou mantendo proa e o objeto está iniciando curva pela esquerda, ok? Pela esquerda. Eu estou no nível no momento 230, quase no nível dele, ok? Pela visão de cabine. Dá para estimar a relação deslocamento no tempo dele? É um pouco difícil devido a referências, ok? Aparentemente ele está quase estabilizado em nível e fazendo poucas evoluções agora no... Aguarde um minuto. Ok, ele fez mais uma evolução no sentido vertical, capa? Ciente, ele continua fazendo evoluções em altitude? Aparentemente sim, ok? É um pouco difícil de precisar isso aí, devido à distância. Mas eu estou no nível 270 e ainda não consegui definir bem quando eu encontro no mesmo nível que ele, ok? Estou com o radar varrendo em 20 milhas sem nenhum contato. Rojão, confirme contato visual com o objeto. Afirmativo. Ciente. Possibilidade de dar algumas características do objeto, como cor da luz? E observou a coloração do objeto vermelha, ok? Piscando luz vermelha, verde e branco, capa? Essas 3 colorações ficaram bem definidas. Ciente. Objeto às suas 12 horas, tem possibilidade de estimar a distância?
Negativo no momento, ok? O radar varrendo 20 milhas, nenhum contato. Ok, Rojão, queira confirmar se as evoluções efetuadas pelo objeto são passíveis de uma aeronave? Ok, eu estou informando que aparentemente não deve ser uma aeronave, ok? Um avião. Devido à performance dele no que diz respeito à velocidade, ok? E também pelo local que ele está voando, ok? Confirma se entendeu. Entendido. Capa, se fosse, por um acaso, um avião de nacionalidade estrangeira, ok? Não estaria dando soco por aqui. Deveria haver outros contatos com reabastecimento ou algo parecido. Ok, mais uma vez, confirme se os procedimentos que o Jean-Paul Pinochet notou no objeto anteriormente visualizado pelo Nocete, se esses procedimentos são fisicamente possíveis para uma aeronave. Afirmativo, fisicamente possíveis. Aqui, no setor de 9 horas, o Unicef não observa nada, ok? Exceção um pequeno clarão, em meio a uma área muito escura. Alto, nenhuma observação, ok? Baixo, o Unicef vê um pequeno clarão, capa, 9 horas baixa. Possivelmente, um pequeno lugarejo, mas que se destaca bastante em relação ao solo. Tem um movimento, não tem nenhuma luz em flash, capa? É só um clarão só. As luzes do objeto anteriormente perseguido também eram fixas, positivo? Negativo, capa. Elas piscavam, capa. E deu para o Nocete determinar as 3 cores conforme formadas, a verde, a vermelha e a branca, capa. Informe quando deseja efetuar a descida. Ok, o Nocete vai iniciar a descida. Jaguar 116 and the supersonic UFOs. 10:48 p.m. Foi em contato. Prossiga nesse contato, caçador. Gente. Ainda com contato? Perdi contato agora. Confirme contato radar que estava obtendo. Eu perdi contato agora. Apague as 2 luzes de navegação. Apagado. Ok, já ultrapassado. Mantenha essa proa. Certo. Olhe 2 milhas à esquerda. Fazendo procura visual, dito anteriormente, está com cúmulos aqui, não dá para ver, ok? Vamos acender para o céu, ok? Afirmativo. Dá para ver melhor. Faça uma procura visual baixa. Tem o nível ou não? Eu nada. 1 milha. Uma milha. Vamos contato a 12 milhas e meia. Prossiga nesse contato. Bem, prejudice agora. 7. Acelere para ponto 9 de maio. Está aumentando. Aumentando a distância, confirme. Afirmativo. Estou diminuindo de novo. Tem contato visual? Negativo. A distância está aumentando de novo, ok? 14 milhas já. Mantendo o jiu-jitsu? Mantendo o jiu-jitsu. 20 milhas, 21 milhas, está aumentando muito rápido. Ok, perdi o jiu-jitsu, tá? Confirme, perdeu o jiu-jitsu? Perdi o jiu-jitsu. Aparentemente com o voo direito, ó. Ok, eu tenho contato agora a 17 milhas, confirma. Gente, prossiga nesse contato. Certo, jiu-jitsu. Aumentando 18 milhas agora. Diminuindo, 17 milhas. Acelere para ponto 95. Acelerando. Confirme distância. 15 milhas. À sua direita, confirme. Afirmativo, curvando à direita. Comportamento muito estranho, ok? 16 milhas, 17 milhas. Perdi o jiu-jitsu. 7, reduz a velocidade. Cheque a sua esquerda baixa, passando sua posição 3 horas. Eu tenho contato. Contato à esquerda é o outro de rádio. Contato à direita. Prossiga nesse contato. Ok, vou curvar à direita, ok? Contato apenas à direita. Ainda com contato? Perdi contato. 7, prossiga pela direita, proa 040. O deslocamento é muito rápido, positivo. 7. Eu tinha o contato quase no centro do escopo e rapidamente passou para a direita. Ok, eu tenho outro contato agora. 7, a quantas milhas? 7 milhas. Ainda contato? Ok, está bem fraco agora. 7, prossiga nesse contato. Eu perdi o contato. 7, curva à esquerda, proa 290. Jiu-jitsu agora 10 milhas. Prossiga nesse jiu-jitsu. Está aumentando a distância, positivo? Está aumentando a distância novamente? Ok, diminuindo agora, 13 milhas. Confirme o seu armamento. Canhão. Acelere. Acelerando. Curvando à esquerda, 5 milhas. Faça uma procura visual, caçador. Ok, estou a 2 milhas, curvando à direita.
1 milha. Visual? Não, negativo, nada. Só 1 milha. Mantenha o céu. Ascendendo para o céu. Para 2 milhas. Mantendo o céu, curvando direito. Permaneço Judite e não vejo nada. Depende de Judite. Gente, mantém o céu. Mantendo. Loucura isso. Positivo. Afirme se as outras aeronaves estão tendo o mesmo contato com as mesmas circunstâncias. Afirmativa. As mesmas condições, tem um contato, chega próximo desse contato do mesmo aumento de distância. Ok. Controle encerrado, jogar o número. Jambox 07 and the UFO that interfered with the radar. 10:50 p.m. Tráfego não identificado reportado nessa proa. Faça uma procura acima e abaixo. Novo plot, 19 milhas. Provavelmente baixo. Não, eu estou vendo algumas coisas piscarem na minha frente. Uma voz piscando bem à frente, mas não sei se esse tráfego que você me reportou está vendo aqui. Então não posso afirmar nada. Gente, essa luz piscando já foi reportada pelo outro caçador. Afirme se alguém já reportou visual com esse tipo de tráfego. Reportagem de objeto voador não identificado pelo controlador da Torre de São José dos Campos e pelo Bravo Mike Zulu. Tenho numerosos tráfegos às suas 6 horas. Eu tenho antena 195 a 15 milhas. É o ponte aérea. Não, não é o ponte aérea não. Quantas milhas? Tá visual, né? Não dá para estimar noturno não. Ciente. Apagou a luz agora. Ciente. Continuam aqueles mesmos alvos de quem nos aproximamos e não obtivemos o contato visual. Ok. Tem alguma detenção nas 30 milhas mais próxima de São José, onde foram avistados inicialmente. Eu estou vendo uma luz a minhas 10 horas. 240 estima umas 20 milhas. Confirme se é o outro caçador. Afirmativo, tenho um contato nesse local. Ok, estou curvando e ainda estou visual. É uma luz... Vou chegar mais perto para não falar besteira. Ciente, tenho contato semelhante na antena 220 a 9 milhas. Tenho um mais próximo. Não, o contato que eu tenho está bem mais longe. São detenções intermitentes. Ele está piscando. Às vezes ele fica mais forte e depois some a luz. Por exemplo, agora parou de piscar a luz, sumiu completamente. Às vezes ela volta no mesmo ponto que ela sumiu. Já foi reportado pelo outro caçador, luzes intermitentes, cor vermelha, verde e branca. Ok, a que eu vi era vermelha, ok? Ciente. Mas era bem longe. Às suas 12 horas, procure acima e abaixo. Pela última detenção, estaria cruzando com o objeto agora. Ok, estou vendo outra vez aquela luz lá. Ok, prossiga para o objetivo. Já sumiu outra vez. Ciente. A aeronave do Jamboque 07 se encontra agora no momento acima do alvo. Nada? Nada. Efetue procura acima e abaixo. Antena 205 a meia dúzia, perdi contato. Está provavelmente ficando à sua esquerda. São detenções intermitentes, 07. Não observou mais nada parecido com as luzes? Não, como aquela luz vermelha que eu tinha visto, não. Suas 3 horas, cerca de 4 milhas, uma detenção intermitente. Já perdi contato. Autorizado na curva à direita? Está livre. Estou vendo uma luz vermelha abaixo de mim, eu vou chegar mais perto. Ciente. É possível estimar a distância? Umas 8 milhas, agora minhas 3 horas. Ciente, prossiga. Eu não sei se é alguma coisa vermelha no chão ou no céu, mas estou sentindo muito próximo para ser no chão. Ainda mantém contato visual? Estou visual. Um plot na sua antena 270, 5 milhas, suas 3 horas. É mais ou menos isso que eu estou vendo, sim. Já perdi a deteção. Várias, 3 luzes. 2 vermelhas e uma branca, mas só sei descer mais para dar uma informação mais detalhada. Que eu ainda não tenho certeza se é no chão, mas estou sentindo muito próximo. Ciente. Autorizado a descer? Desça até 100. A impressão que eu tenho é que ele não está mais de 2 milhas. As luzes ficam fortes, depois ficam fracas. Continue reportando o que está havendo. Continuo informando que não tenho certeza se é no chão, ok? Afirmativo. Reporte o que está avistando.
Gente, ok. A impressão que eu tenho é que é realmente uma edificação no solo que tem alguma antena alta com duas anticolisões, ok? Ciente. Continua tendo detenções intermitentes, onde tentamos uma procura logo no início da missão. Permanecem aquelas detenções. Temos uma área ali de concentração de plots intermitentes também. A velocidade aparente é pequena. Nada? Nada. Ciente, é uma região onde está sendo detectado alguns plots. Ok, não tá... O vídeo do radar não tá normal, como estou acostumado a ver, ok? Ciente, tem um plot na sua antena 330, 5 milhas. Confere com a sua deteção? Não estou com deteção não. Eu estou falando do escopo do meu radar, que está cheio de risquinhos verticais. Continua com o problema na tela do seu radar? Não, agora ela voltou ao normal. Plots na sua antena 120, 8 milhas. Procure acima e abaixo. Perdi a detenção. Ligue suas luzes de navegação. Obrigado. Controle encerrado 0254. Gente, grato. Boa noite. Boa noite. Jaguar 98 and the intelligent UFO. 11:17 p.m. Ok, mantenha a proa 150, antena 150 a 7 milhas, é um alvo estimado. O nível dele confirma em si? Não tem indicações de nível e nem contato radar, são posições estimadas, confirme se avista algum plot. Negativo, no momento ainda não. Ok, faça uma procura acima e abaixo, nas suas 12 horas, agora 5 milhas. Afirmativo, procurando. Vou fazer uma procura nesse setor, onde existe posição estimada do alvo. Afirmativo, fazendo a procura. Sim, tem um traço de antena 145, 10 milhas, é outro rojão que está retornando para Maloca, tá? Estou estimando o alvo, sua antena 025. Eu tenho apenas um contato a 12 milhas aqui na proa. Ok, esse é o rojão. Ok. Confirme a posição desse contato. A minha direita agora 8 milhas. Ok, esse é o rojão que está na sua antena 145, 6 milhas. É o nível dele? Ok, 120. É. A informação de Taba, que o alvo está a meia milha do 98. Seria pelo menos a velocidade do alvo, Thor? Não temos nada, possivelmente velocidade baixa. Ok. Então, confirmando, esse alvo está com a proa de Maloca, confere? Agora, possivelmente. Continue curva pela esquerda. Se confirmar com Taba se ela tem o meu contato, vai ver que ela tá te dando o meu contato, não é não? Ok, Taba tem os dois contatos. Ok. Vai passar por cima, meia milha passou por cima. Nada visual, né? Negativo. Ok, para informação, o outro rojão reportou Judite com o alvo. Afirmativo. Ele tá Judite agora ou já pôs hoje? Ele tá Judite, tá no bloqueio de Maloca. Ok. Passou em cima do alvo. Vou fazer uma curva aqui, peraí. Com certeza, se for um alvo real, que ele não está iluminado, aqui tá escuro, porque eu tô praticamente visual com o solo aqui, viu? Ok, para informação do 98, está reportando vários plots. Esse plot do 98 é um outro plot que o 116 não acoplou. Nesse período que só teve o contato com o alvo, deu para tirar uma velocidade? É negativo, nós só tivemos um plot ainda não formado a cadeia. Informo que na sua antena 095 a 15 milhas está o outro rojão, é o 116. O setor de evolução do alvo que procuramos permaneceu quase que o mesmo. Afirmativo, dá para perceber que ele está fechando muito em cima de uma área restrita, uma área pequena, confere? Confere. Ok, estava a perder o contato radar com o alvo, aguarde novas informações. Faça uma procura visual no seu setor de 9 horas. Ok, confirma, acelero? Afirmativo, acelere. Ok, acelerando na proa 60. 3 milhas. Estou reduzindo a velocidade. Afirmativo, 2 milhas, 1 milha, meia milha, top em cima. Ok, sumiu o plot. Não visual com nada, ok? Ciente, faça uma procura em cima, direita e em cima. Ok, Toro, esse plot está sendo de Toro ou está sendo de Taba? O plot está sendo de Taba, todos dois. E ela não tem condições de ver a velocidade? Velocidade de 100 a 150 nós. Ok. Ok, garoto, o plot está sempre às suas 6 horas, ok? Quando você faz curva, ele está sempre fazendo curva à sua frente, ele vem para cima de você, passa na sua vertical em cima ou embaixo, nós não temos condições de detectar a altitude,
e fica na sua cauda o tempo todo. Quando você faz curva, ele some da posição e aparece sempre na sua frente. Eu vou apagar minhas luzes então, que eu estou com a luz acesa. Ok, nós estamos cientes, nós estamos com o F-5 também voando na área de São José, e nós estamos com os mesmos problemas lá, só que lá está aparecendo luz, ok? Ah, ok. Ok, para o recolhimento, ok? Ok. 11:36 p.m. A fifth fighter was activated by the air defense. The flight lasted a total of 54 minutes, and the pilot got as close as 1,800 meters from the UFO, according to the radars of the Annapolis Air Base, without ever obtaining radar contact or visual contact with the object. Brazil recognizes the UFO phenomenon in 1986. On May 23, 1986, the then Minister of Aeronautics, Brigadier General Moreira Lima, held a press conference, together with the fighter pilots, confirming the events. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. In the official report released by the Brazilian Air Force, it states that the objects produce radar echoes not only from the air defense system, but also from the intercepting aircraft. Vary their speeds from subsonic to supersonic, as well as maintain a hovering flight. Their altitudes range from below 1,500 meters, up to altitudes exceeding 12,000 meters. Sometimes they are visualized due to white, green, and red lights. Other times there is no luminous indication. Have the ability to accelerate and decelerate abruptly. Can perform maneuvers with constant radii and other times with undefined radii. The report concludes that the phenomena are solid and reflect a certain form of intelligence, due to their ability to accompany and maintain distance from observers, as well as flying in formation, not necessarily manned. 21st Century UFO Phenomenon. In 2004, a national campaign organized by UFO Magazine pressured the Brazilian government to release UFO files that were kept under secrecy. In January 2005, the aeronautics contacted the Brazilian Committee of Ufologists, and 5 months later, the committee gained access to the documents in person. These files were only released to the public in 2007. The files are stored in the Unidentified Flying Object section of the National Archive, and consist of an archive produced by the Brazilian Aeronautics Command. It is composed of 867 records regarding objects that were seen in the Brazilian skies from 1952 to 2019. In 2017, the vocalist of the band Blink-182, Tom DeLonge, leaked 2 videos showing United States Navy pilots interacting with unidentified flying objects. 2 years later, in 2019, the Pentagon and the United States Navy confirmed the authenticity of the videos. And on April 27, 2020, the secrecy of the videos was broken by the United States Department of Air Defense, and they were released to the public as unidentified aerial phenomena. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 tank. Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger. There's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at that.
it is important to remember that UFOs do not necessarily imply the existence of flying saucers or aliens. This designation is used to refer to any flying object that has not been immediately identified in terms of its origin. In other words, they can be satellites, drones, balloons, natural phenomena, or even highly advanced secret technology from planet Earth itself. National Archive Brazilian UFOs, Worldwide UFO Phenomenon, Crop Circles, Contacts and Abductions, based on real reports, Present UFOs,